Os cristais sempre fascinam por sua beleza, mistério e o poder energético que eles emitem, não é verdade? Que alegria da sua companhia mais uma vez aqui comigo no programa Quanto. Eu sou o Poder dos Cristais. Eu sou Alex Gutierrez e vou conduzir cada programa te mostrando tudo sobre o universo dos cristais. Hoje vou trazer uma pauta bem interessante, porque nós vamos ver os mistérios, toda essa beleza, esse fascínio que os cristais ele emanam em nós. Se você busca cristais para níveis terapêuticos, vibracionais, vou falar de tudo isso hoje. Bom, quero falar, começando, né? Já falei em algumas pautas aqui, em outros programas, de que os cristais eles são formados, levam milhares e milhões de anos, alguns deles, né? E eles continuam trazendo essa magnitude, como eu falei, né? Uma beleza, é um mistério. Quando você pega um cristal e você olha, você fala, gente, como é que pode, né, ter surgido isso aqui? Pois é, hoje não é diferente, né? O fato de nós estarmos bem mais conectados com os cristais, outras civilizações também muito mais antigas que nós já faziam uso dos cristais, como por exemplo, os egípcios, os hindus, os maias, os celtas. E fazendo um adendo aqui, né, abrindo um parêntese, falando de egípcios, os egípcios, todo mundo sabe que era uma civilização muitíssimo inteligente, né? Sabia que eles faziam uso de 3 cristais, principalmente no quesito de proteção mesmo, tá? Não estou falando só de proteção energética e espiritual, não. Estou falando de proteção física mesmo. Aquela pintura bonita que a gente vê, né, nas imagens, você sabia que a sombra verde que homens e mulheres usavam, ele vem do cristal de malaquita? Pois é, a sombra verde que todos usavam, ela tinha essa questão de proteção física, assim como aquele tipo cajal, sabe aquele contorno preto que tem nos olhos, além de esteticamente ficar muito bonito, né, bem característico do povo egípcio, mas na realidade também servia de proteção. Eles usavam ali no caso a galena. Eles misturavam então o pó destes cristais e ali adicionavam algum tipo de resina, que poderia ser gordura de boi, né, para poder deixar ali mais pastoso, e também eles agregavam água ou leite para poder facilitar ali o manuseio, né? É interessante porque essa proteção física que eu falei, ele servia como se fosse um óculos escuro, sabe? Para proteção da radiação solar, também protegia contra bactérias, contra fungos, né, principalmente nas questões ali da areia do deserto, né, que ventava muito, e também das águas do Rio Nilo, que era realmente assim bem podre. Então eles se cuidavam nesse sentido. Tá vendo? Quanta coisa interessante você está aprendendo aqui comigo, né? E já o lápis lazuli, os egípcios também usavam muito. Só que como é um cristal que também, mesmo lá naquela época, era um cristal caro e um pouco mais raro, era usado apenas para os poderosos, né, como os sacerdotes, os próprios faraós, as deusas, né, as mulheres poderosas aqui daquela época, e até mesmo com as pinturas das tumbas. Então aquele pozinho, né, agregado nesses outros materiais é que se formava essa pintura aí, né? Interessante a gente saber de tudo isso, não é? Bom, e aí, como eu falei, hoje não é diferente, a gente também pode usar todo esse benefício mas por favor, hein, não vai você querer fazer pozinho de cristal e passar no olho não, porque tinha um objetivo maior, tá? Que isso é pauta para um outro programa, tá bom? Mas a gente pode fazer uso das questões da frequência energética, porque ele entra diretamente com o nosso campo vibracional humano, é bem interessante isso, né? Bom, os cristais, como você pode ver inclusive aqui na minha mesa, eu trago vários, e todos, independente de quais sejam, vêm de diversas partes do mundo. Mas claro, eu vou puxar a sardinha para o Brasil, mostrar que nós somos especialistas em 3 cristais. Dá uma conferida aqui comigo, olha. O primeiro deles é a ametista, que é um dos lugares que é mais extraídos do Brasil. Eu trouxe aqui para você ver a diferença, tá? Não importa se bruto, lapidado, rolado, dá para você ver que tem uma diferenciazinha de cor, né? Aqui, o Brasil, ele é um dos maiores exportadores da ametista.
O segundo cristal também, que eu não estou com ele aqui agora, mas também é um dos cristais mais extraídos, que é o citrino, todos os tipos de quartzo, inclusive o quartzo rosa. Se você olhar esse aqui, ó, ele tem, não que os outros países eles também não têm o quartzo rosa, até tem, mas o nosso quartzo rosa ele é mais intenso na cor, ele é mais bonito, né? Como eu falei, eu vou puxar sardinha assim, mas é verdade, o nosso quartzo rosa ele é mais intenso, a cor mais vívida, né? Então isso que a gente pode aprender nesse sentido, né? Você sabia que esses cristais aqui, como eu mencionei, eles são mais encontrados no Brasil? Por isso que ele tem uma característica. Olha, eu acho que realmente o campeão aqui mais é a ametista, é extraído principalmente lá, tem em Minas, mas principalmente no sul do Brasil, né? Interessante. Outra coisa que é bem bacana também, como eu falei, o poder energético que cada um deles emitem. A ametista, por exemplo, como eu já expliquei uma vez, ela trabalha na transmutação energética. Então, dependendo do ambiente, se está precisando ali, né, de dar uma limpeza, fazer com que o ambiente fique um pouquinho mais elevado, você pode fazer uso da ametista também. Bom, dentre tantos benefícios de vários cristais que nós temos aqui, de repente você que está começando agora, você vai falar para mim assim, Alice, nossa, realmente eu gosto bastante dos cristais, mas eu estou começando nesse mundo aí. Quais cristais você me recomenda? Bom, se você já acompanha meu trabalho, você sabe o quanto eu sou apaixonada por esse cristalzinho aqui, ó. Dá uma olhada comigo. Eu estou falando da selenita. A selenita, ela tem um poder de alta vibração, então ela vai ajudar a limpar, aumentar a expansão energética, tanto sua quanto do ambiente, tá? Outro cristalzinho que tá aqui, ó, logo atrás, é o cristal transparente. É claro que você não vai precisar de uma bola bonita, assim como a minha. Claro, se você quiser conseguir encontrar, maravilha, né? Mas um cristal transparente, sim, ó. Por exemplo, aqui o outro que eu tenho, ó. Você pode fazer uso do cristal transparente, que ele também vai ajudar, porque já falei dele aqui no programa, ele é o amplificador das energias, tá? Então, já começa bem aí, olha, sempre ter uma selenita, porque ela vai trazer esse momento, né, de elevação energética, de expansão. Se você já viu o programa, você já viu que eu já falei dela. Inclusive, usei a própria selenita, essa torrinha aqui, e falei, né, qual é o diâmetro que ela alcança aqui. É maravilhosa. E ela também, além de trabalhar no seu próprio campo energético, né, no seu espaço, mas ela também trabalha no sentido de limpar o outro cristal que você está usando. Por exemplo, se você adquirir, né, um pingente de cristal transparente e você vai usar ele todo dia, o que você vai fazer ao anoitecer, né? Quando você vai dormir, você tira o pingente e coloca perto da selenita, para a selenita limpar a energia que ele absorveu, né? Vamos por terceiro cristal que eu vou indicar para você também, que é bem bacana quando você vai começar ali com as suas questões, ou eu quero começar a me conectar mais com o cristal. Olha outros dois que eu trouxe aqui para você. Eu trouxe o quartzo verde, tá? Tá vendo? Ó, eu até trouxe eles de uma forma diferente, tem aqui o outro grandão aqui atrás, ó. Deixa eu ver se eu tiro para te mostrar, ó o tamanho dele. Então não importa como é que você vai estar se conectando com o cristal verde, com o cristal de quartzo verde, porque ele vai trabalhar nas suas questões de cura e equilíbrio, tá? Então você também pode portar um pingente ou mesmo usar o cristal consigo, carregando no bolso, na bolsa, não importa, tá? Então esse é o terceiro cristal indicativo que eu te dou, porque ele vai trabalhar principalmente nas suas questões de cura interna, no seu campo de energético, mas para haver mais esse equilíbrio. E o quarto cristal, claro que eu gostaria de deixar para você também, que é, como eu falei agora, a ametista, né? E eu trouxe várias delas aqui, como você pode ver, né? Justamente por isso, você vê que tem uma variedade enorme. Olha a diferença de um para o outro por conta do garimpo, né? Tá vendo? Esse daqui, ele é mais violeta, né? Ele tem um tomzinho mais violeta. Esse aqui já tá um pouquinho mais claro. Já ensinei, inclusive, como é que você trabalha com a ametista. E ele é um cristal que não pode ficar direto no sol, tá? Recebendo muita luz solar, senão ele fica opaco. E aí ele já tem um programinha que eu já ensinei você aqui, quando é que a gente sabe que o cristal ele já fez o seu efeito. Ah, eu não lembro qual que é, mas dá uma olhadinha qualquer coisa.
lá na playlist Quanto Eu Sou, na Astral TV Oficial, e você vai ver todos os programas na íntegra, ficar por dentro de tudo aquilo que eu venho trazer para você com o maior prazer e alegria. Me deixa saber o que você está achando do programa. Se você estiver vendo pelo YouTube mesmo, deixa nos comentários. Alice, eu queria saber disso ou aquilo outro. Traga as informações, vai ser um prazer trazer aqui como pauta do programa, assim como já atendi outras 2 seguidoras. Enfim, é gostoso a gente saber desse mundo encantado dos cristais, né não? Eu espero de verdade que você tenha gostado das informações de hoje e vamos para um recadinho da Cristalmancia, vendo qual é a energia para a maioria de vocês que estão aqui comigo. Claro que se trata de uma leitura coletiva que vai captar a energia de quem está me assistindo nesse momento. Muito bem. Olha só que interessante. Aqui está mostrando que o seu espiritual, de uma forma muito respeitosa, está pedindo para que você tenha um momento de reclusão, um momento de introspecção. Talvez você realmente ficar um tempinho afastado, talvez de vida social, talvez dessa agitação, né? Por quê? Você está precisando receber uma informação e o seu espiritual parece que não está conseguindo ter acesso, porque você está meio que, né, nessa questão meio agitada. Aqui está mostrando que você está meio, parece que preso em alguns conceitos, principalmente mentais. Então, quando você faz essa introspecção, quando você faz esse momento de silenciar, para alguns, inclusive, até mesmo aprender a meditar, tá? Então, se você não sabe meditar e quer aprender, entre em contato comigo para que eu possa te orientar e te explicar nesse momento, porque eu vou ter o maior prazer de te orientar nesse sentido, tá? Meditação, gente, não é deixar a cabeça vazia, como o pessoal fala, né? Deixa a mente esvaziar. Não tem como isso. Mas é saber filtrar os pensamentos que eles vão querer vir na hora que, né, você está meditando, tá bom? Vamos ver o que é mais de recado aqui, né? Continua aqui falando que você, nessa questão de introspecção, você vai começar a descobrir muito mais contatos espirituais. Como eu te falei, né? Parece que o seu espiritual está tentando falar alguma coisa com você, a nível de resistência, parece, e principalmente criatividade. Sabe quando às vezes você é uma pessoa até criativa e está faltando um pouquinho de colocar na mão na massa? Está faltando um pouco mais dessa força e de coragem? O espiritual ele vai te dar isso, mas lembre-se, você precisa permitir também, né? Não é só falar, não, eu quero, mas o que você está fazendo para isso? É importante porque a ansiedade, como eu estou vendo aqui, que alguns de vocês têm, né, a maioria tem, de certa forma, a ansiedade, gente, as pessoas têm mania só de malhar, né? Falar assim, ansiedade é ruim, quem não, quem nem tem ansiedade? Sim, como tudo no universo é dual, a ansiedade ela foi criada justamente para te trazer um alerta, um perigo. Então é normal que o corpo ele tenha as suas questões químicas dentro do corpo quando você sofre a ansiedade. Vou dar um exemplo. Para que a ansiedade ela foi criada? Imagine que você está fazendo uma trilha e aí de repente você, pum, dá de cara com um bicho. O que vai acontecer? Vai gerar aquela adrenalina, a ansiedade. Para quê? Para que você tome uma atitude. Então o seu corpo ele vai reagir de acordo com alguma química, fazendo você tomar uma ação. É o quê? Fugir ou vai enfrentar o bicho? É mais ou menos isso que acontece. Então a ansiedade ela é importante neste momento para que você tome uma decisão para uma ação. Agora, quando não existe um perigo real e você fica o tempo todo ansiosa, ansioso, é isso que está te fazendo mal. A cabeça não para de falar com você e por isso que às vezes o espiritual está tentando falar com você e não consegue. É como se você estivesse numa balada, tá aquela música alta, todo mundo cantando, gritando e alguém tivesse... Oi, fulano, tá? E você, oi, não tô ouvindo. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, tá? Então você baixa a ansiedade para que os seus pensamentos fiquem mais serenos, a fim de que a sua espiritualidade consiga falar com você, tá bom? Olha, eu espero ter ajudado com essa informação. Caso você queira uma leitura particular, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp
Ou então, novo seguidor lá do Instagram vai receber uma mensagem surpresa se você mandar uma mensagem inbox dizendo para mim: Ales, eu vi o seu programa Quanto Eu Sou, tá bom? No mais é isso. Próximo programa vai ter outra pauta magnífica. No mais, agradeço demais a sua companhia. Beijos de luz e até o próximo encontro.